Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Karen e vou apresentar o trabalho A Terapia Gênica como Tratamento para Neuropatia Óptica Hereditária de Leber, ou NOL, que foi feito por mim, Alice Pereira, Flávio Laurentino, Gabriel Vitor, Laís Alcioli, Laura Almeida e Tiago Oliveira, e fomos orientados por Fabrício Oliveira Souto. Inicialmente, o que seria essa neuropatia? Ela é uma doença derivada de mutações no DNA mitocondrial, principalmente no gene G117788A, e tem como característica a perda de visão de forma repentina e indolor, podendo ser aguda ou subaguda. Ela afeta principalmente jovens e adultos entre 15 e 35 anos do sexo masculino. E como essa terapia gênica, ela pode ajudar nessa questão? Como essa técnica é baseada justamente na inserção de genes sem mutações nos afetados, ela pode ser sim considerada um tipo de tratamento, já que aqueles que apresentam a NOL têm um gene, nesse caso mitocondrial, com tipo de defeito. Assim, considerando que a NOL é uma doença genética e a inexistência de uma cura definitiva, tivemos como objetivo analisar a aplicação da terapia gênica em indivíduos que portam esse tipo de neuropatia. Tivemos como metodologia uma revisão integrativa, utilizamos a base de dados PubMed e tivemos como descritores terapia gênica, genes e NOL. Dessa forma, nós encontramos inicialmente 239 artigos. No entanto, após alguns critérios de exclusão e inclusão, que foram escolher artigos dos últimos 5 anos, principalmente ensaios clínicos, e descartar outras revisões de literatura pré-prints e artigos de opinião, encontramos 10 artigos e escolhemos 4 deles, pois esses eram o que mais se adequavam ao nosso objetivo. Dessa forma, com base na nossa pesquisa, foi possível observar que os indivíduos que apresentavam menos tempo da doença eram aqueles que apresentavam uma piora mais acentuada na visão, principalmente na acuidade e no campo visual. Isso indica que aqueles que apresentam a doença há mais tempo, eles meio que chegam em um tipo de limite. Então, a doença pode se estabilizar, mas isso não indica que o paciente pode melhorar após isso. Ela só se estabiliza. Também foi possível observar efeitos positivos com a utilização de doses médias e pequenas do gene AAV2-2ND4. Os pacientes que foram submetidos a essa terapia tiveram resultados, principalmente na acuidade visual. Não foram resultados extremamente significantes, mas já melhorou um pouco da qualidade de vida desses indivíduos. Também é muito importante destacar a melhora bilateral da visão após a injeção daquele mesmo gene em um dos olhos, o que indica que nesse tipo de terapia gênica que foi utilizada um vírus modificado, que esse vírus pode transmitir de um olho para outro o gene em questão, o que pode favorecer as terapias gênicas. Por último, foi possível observar que o período de tempo entre o diagnóstico e o tratamento é muito importante, porque aqueles que puderam ter a terapia gênica nos primeiros meses da doença, apresentaram um nível de melhora em menor tempo e ainda maior do que aqueles que já, digamos, estavam estabilizados, com a doença estabilizada. Então, dessa forma, é muito importante analisar o período de tempo que esse paciente está com a doença. Então, concluindo, nós observamos que a terapia gênica se mostrou muito eficaz e favorável, mesmo que ainda não seja uma cura propriamente dita. Outro ponto importante foi que os indivíduos que passaram por esses ensaios clínicos, eles não apresentaram danos graves na visão, o que é um ponto muito importante. E fomenta, né, a necessidade de
da terapia gênica para esses indivíduos. Porém, é ainda necessário que mais pesquisas e estudos sejam feitos para que possam ampliar, sejam as doses, sejam outros tipos de vírus usados na terapia, e dessa forma possa realmente encontrar, quem sabe, uma cura para a neuropatia em questão. Essas são nossas referências e muito obrigada.